Tarifa no mercado internacional. Então, isso aqui acontece quando o governo institui impostos sobre bens importados. Qual é a justificativa? De proteger os produtores nacionais. Seja porque tem um lobby desses grupos, geralmente são pessoas que estão ali bem associadas e têm influência política, seja por causa de tem teorias econômicas, como o desenvolvimentismo, o nacional-desenvolvimentismo, que acredita que para o país se desenvolver tem que ter uma indústria nacional. Se ficar muito dependente da indústria estrangeira, isso seria ruim por longo prazo no Brasil. Embora a maioria dos economistas não concorde com essa tese, acreditam que é importante nascer a indústria, ser determinado setor, já que existe uma vantagem comparativa. É importante o país ser, comparativamente, considerando os custos de oportunidade, é, mais eficiente em algum setor da economia. Isso aqui eu expliquei lá no início dessa playlist. Se você não está entendendo, por favor, volte para a aula que a gente fala sobre a questão do mercado. Acho que é o segundo princípio da economia, de que o mercado pode ser bom para todo mundo. E aí, esse tipo de política ela é posta quando o preço no mercado internacional é menor, considerando produtos de mesma qualidade, tá? Ou pode ser que os produtos no mercado internacional sejam até de mais qualidade, mas aqui a gente vai focar no preço. É, então, imagine uma indústria automobilística que tem no Brasil. Então, tem indústria automobilística, só que o carro no Brasil, para ser produzido internamente, ele fica muito caro, os custos de produção são caros e logo o custo para o consumidor, o preço para o consumidor é caro. E aí no estrangeiro consegue produzir um automóvel de mesma qualidade no preço muito menor. E aí vai ter o lobby dos automóveis para dizer que é preciso proteger essas indústrias nacionais, colocando um imposto sobre esses carros estrangeiros, para que os preços sejam equiparados. Ao mesmo tempo que vai ter lá também as teorias desenvolvimentistas dizendo que você tem que proteger essa indústria nacional para o Brasil se industrializar e ser autossuficiente na produção de automóvel. Vamos lá mostrar como é que se altera a curva de oferta e demanda. Então, a gente viu em aulas anteriores a questão de ter um preço mundial, né? Esse gráfico aqui tem muito elemento, a gente já vai explicar. Primeiro, aqui, claro, aqui tem a curva da demanda, esse laranja, e a curva da oferta, com essa tendência ascendente, essa é outra laranja aqui. E eles encontram inicialmente um preço de equilíbrio, aqui era sem o mercado internacional. E aí, quando você abre a economia para o mercado, como o preço de produção do automóvel global ele é menor, viria para essa linha verde de baixo aqui. Tá? Por enquanto, não olhem para de cima. Então, você tem aqui nessa situação que não tem a tarifa, só tem o mercado estrangeiro, você tem aqui a quantidade de produção interna ia ser até aqui. A partir desse momento, até aqui, ia ser produzido, ia ser comercializado, melhor dizendo, os automóveis estrangeiros. Então, de QO1 a QD1, você tem importações sem tarifas, aquilo que o mercado nacional está comprando do estrangeiro. E numa situação que não tem tarifa, eles estão competindo iguais. Aí o que é que o governo faz? Vamos proteger a indústria nacional, vamos pôr uma tarifa para o mercado estrangeiro. E aí o preço mundial ele sobe, porque ele vai ser somado ao imposto. O que vai acontecer? Vocês percebem que a quantidade de carros da produção nacional ela aumenta de QO para Q2, ó. Porque essa aqui é a oferta nacional, tá? Lembrando isso. E a quantidade internacional ela diminui de QD1 para QD2. A quantidade total sempre é essa aqui, tá? Era QD1 e foi para QD2, então diminuiu a quantidade total, ou seja, diminuiu o tamanho de mercado. As importações também diminuíram. Antes era essa diferença aqui, do QO1 para o QD1. Agora virou essa diferença do QO2 para o QD2. Teve um aumento da venda de produtos nacionais. Então ficou uma situação melhor realmente para os produtores nacionais. Então vamos olhar como se comportou na tabela. Tá? Antes da tarifa, você tinha tudo isso aqui como excedente do consumidor. Então A, B, C, D, E, F. Tá aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Tudo isso aqui era o excedente do consumidor, tudo que estava acima do preço mundial. E você tinha o G como excedente do vendedor, no caso dos vendedores locais. Aí após a tarifa, o excedente do consumidor
passou a ser só A e B, ó. Essa linha migrou para cá, então acima dela só tem A e B. Já o excedente do vendedor passou a ser o C e o G, então somou ao C mais o G, isso do vendedor nacional. A receita do governo antes da tarifa era nenhuma, e após a tarifa passou a ser o E. Esse aqui é a receita do governo, que o governo vai arrecadar com esse tributo das exportações estrangeiras. E aí o excedente total, que antes era A mais B mais C mais D mais E mais F mais G, você tirou o D e o F. Tá? Esse D e o F que saíram aqui é o chamado peso morto da tarifa que a gente viu em outras aulas. Então, sempre que o governo institui o imposto, existe um peso morto, que é um dinheiro que sai da economia e não vai para ninguém. A grosso modo é isso, né? Então, você tem aqui o D e o F como pesos mortos. Não vai para o excedente do consumidor, nem para o excedente do vendedor, nem para o governo. Então, o que acontece? A tarifa ela melhora para o vendedor interno, porque você está tributando o vendedor externo. Mas piora para o consumidor. Olha só o quanto que reduziu o excesso do consumidor aqui, o excedente do consumidor. Ficou só o A e o B. O resultado global disso aqui vai ser negativo. Tá? Lembrando aquela história que se não tivesse a tarifa, você tinha piores situações para os produtores, mas para a sociedade você tinha melhor situação, porque ela ia poder adquirir produtos mais baratos no estrangeiro. E aí o que aconteceu? Os produtores teriam que mudar de profissão da indústria automobilística para outro setor da economia em que o país fosse mais competitivo. E, como eu falei, pela teoria da vantagem comparativa, não tem como o país não ser competitivo em todos os setores. Porque sempre vai ter um custo de oportunidade alto em setores que outros países não são tão produtivos. Então, você vai conseguir ser competitivo nesse setor. Deixa eu explicar isso. Imagina que tem Brasil e Estados Unidos. Isso eu falei lá no começo da disciplina, mas só para recapitular quem está vendo esse vídeo aqui. Imagina que tem Brasil e Estados Unidos na indústria automobilística e no agro. E os Estados Unidos é melhor nos dois. Só que os Estados Unidos é muito melhor em relação ao Brasil na indústria automobilística. Então é melhor os Estados Unidos focar todos os recursos dele para a produção de indústria automobilística, mesmo que ela seja melhor no agro, e deixar o Brasil para produzir o agro. Porque o custo dos Estados Unidos focar no agro é abrir mão da indústria automobilística, onde ele consegue ser muito mais eficiente do que o Brasil. No agro ele é eficiente nessa hipótese, mas menos... mas a diferença entre os países são menores em relação à indústria automobilística. Então, a melhor situação de mercado seria os Estados Unidos focar na industrialização e vender automóveis para o Brasil, e o Brasil focar no agro, comprar produtos, maquinários, enfim, dos Estados Unidos e vender produtos agrícolas para o Brasil. Esse resultado ia maximizar os excedentes dos produtores e vendedores nos dois países. Então, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.